Chegamos ao 10º dia, né, dos nossos 21 dias de jejum e de oração. E hoje eu quero completar a palavra que nós começamos ontem, que tem como tema detox da alma. Tá? Então hoje eu quero completar essa palavra que nós iniciamos ontem, né? Ontem nós começamos a conversar sobre esse tema e eu quero hoje avançar com você, tá? E eu até decidi ontem não encurtar, né, não correr com esse tema, porque eu penso, gente, sinceramente, que existem alguns temas, todos os temas são importantes, devem ser abordados, todos os temas que nós abordamos até aqui, mas existem alguns temas que a gente precisa dar uma atenção muito especial, certo? Muito especial, porque tem algumas coisas da vida da gente que acabam roubando nossa energia, que acabam trazendo enfermidades para nós, né? Por exemplo, todos nós aqui que vivemos, né, que existimos, estamos sujeitos a vários tipos de enfermidade, né? Então, por mais que a gente viva e cuide e zele, mas todos nós estamos sujeitos, né? Independente de idade, às vezes uma pessoa nova aparece com uma enfermidade, com uma doença muito grave, né? Aí você pergunta, nossa, tão novo e tal. Todos nós estamos sujeitos a enfermidades, a problemas de saúde, né? Mas nós temos que concordar que a maioria dos problemas de saúde que nós temos, eles advêm de falta de cuidado, eles advêm pela falta de zelo que nós trazemos na nossa vida, né? Agora, assim, o que eu quero destacar nessa manhã com você é que os problemas que nós trazemos, eles não estão apenas ligados à questão física, à questão orgânica nossa, física, mas também às questões emocionais e espirituais. Então, do mesmo modo que o teu corpo ele está sujeito às enfermidades e aos problemas e às dificuldades, o teu espírito e a tua alma também está, tá? Então, primeiro ponto. E o outro ponto é esse. Da mesma maneira que o teu corpo, ele pode e ele é influenciado pela maneira que você lida com ele, pela maneira que você cuida dele, a tua alma e o teu espírito também. O que eu quero dizer para você é que, assim como no nosso corpo, né, uma das frases da medicina é: nós somos aquilo que nós comemos, né? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Então, assim como eu tenho convicção de que o resultado do meu corpo físico tem a ver com o que eu como, o que eu bebo, a maneira que eu como, a maneira que eu bebo, né? A maneira que eu lido com isso, a quantidade, a qualidade, né? Como eu sei que o meu corpo, ele é o resultado da maneira que eu me alimento, da maneira que eu cuido dele, a minha alma e o meu espírito também. É isso que eu quero dizer para você. Então, é importante a gente fazer um detox da vida. Muitas pessoas fazem o detox querendo purificar o corpo, né? Só que a gente precisa fazer um detox da vida, como um todo, espírito, alma e corpo. É o tratamento para você ser livre daquilo que te adoece. Não tirar apenas do corpo, sabe? Não tirar apenas do corpo. Tirar da alma, tirar do espírito. Até porque, você já deve ter ouvido isso, muitas das enfermidades que você traz, que eu trago, que a humanidade traz, tem a ver com questões emocionais e espirituais. Tem a ver com questões emocionais e espirituais. E à medida que nós vamos lidando com essas coisas, quantas pessoas não estão doentes, às vezes terrivelmente doentes, quantas pessoas não morreram por uma enfermidade de origem emocional. É chamado de psicossomática, né? É alguma coisa que é psicológica, né? Que vem na psique, que vem na alma e que vai enfermando o corpo a ponto de você sofrer muito com isso ao longo da tua vida, né? Então,
À medida que eu decido que eu vou cuidar da minha vida, que eu vou fazer um detox da minha vida, né, uma desintoxicação, eu preciso colocar não apenas o meu corpo físico, eu preciso colocar minha alma e o meu espírito na presença de Deus. Eu preciso ter esse tempo para purificar. E é exatamente isso que Daniel faz, né? Quando diz lá no jejum de Daniel, no versículo de número 3, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Aqui, Daniel está deixando muito claro que o que ele está fazendo é um período de desintoxicação da sua vida. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso purificar a minha vida. A gente sempre fala, né? O jejum é para purificação. É para purificação da alma, é para purificação do nosso espírito. O que significa isso? Significa que eu estou desintoxicando. Tá? É uma desintoxicação. Então eu quero convidar você para você se importar com isso sim, para você valorizar esse lado da tua vida. Valorize o teu coração, valorize a tua alma, valorize o que tem dentro de você, os sentimentos, os pensamentos que estão dentro de você. Eu lembro de uma advertência que Deus faz para Caim, antes de Caim matar o seu irmão. Deus diz para Caim, o teu desejo será contra ti, por isso cumpre a ti dominá-lo. Deus percebeu que havia algumas coisas que estavam envenenando a alma, envenenando o espírito de Caim, e que fez com que ele fizesse a grande bobagem que ele fez. Às vezes você fica guardando algumas coisas no teu coração, na tua vida. Às vezes você fica revivendo, remoendo, rememorando algumas experiências trágicas e terríveis que você teve, algumas pessoas que lhe fizeram mal. Isso impede você de progredir. Quantas pessoas não têm problema de relacionamento porque trazem as sequelas, trazem a intoxicação de relacionamentos anteriores? Quantas pessoas não conseguem construir uma família, constituir uma família saudável, porque traz os resquícios da sua vida e da sua história? Quantas pessoas não conseguem ter um êxito profissional porque estão marcadas, estão presas e amarradas a acontecimentos anteriores, a interpretações a respeito de falas e de situações e de circunstâncias do passado? Quantas pessoas não estão marcadas e feridas e não conseguem lidar bem com seu filho, não conseguem lidar bem com seus pais, não conseguem lidar bem com seus irmãos por conta de algumas coisas que estão no seu coração e na sua alma? Não chegou a hora de você olhar bem com isso? Até a questão financeira. Quantas pessoas não estão amarradas a uma pobreza, a uma miséria, porque estão presas a pensamentos que são limitantes, a pensamentos que são desgastantes, né? E que vão eliminando e sugando todas as energias. É importante você ter um olhar para isso. Por isso que eu quis continuar esse assunto. Ele é muito importante para abençoar a tua vida, para cuidar de você, tá? E ontem nós vimos 2 lições. A primeira lição que a gente viu ontem foi essa daqui, ó. O jejum é um tempo para você retirar da vida o que é tóxico. Sabe, tem coisas que são tóxicas, relacionamentos que são tóxicos, pensamentos que são tóxicos, memórias que são tóxicas, tem desejos que são tóxicos. Né? O que é algo que é tóxico? É aquilo que vai me envenenando. É aquilo que vai me matando, é aquilo que vai adoecendo. Sabe aquilo que adoece teu casamento? É tóxico. Sabe aquilo que adoece teu relacionamento? É tóxico. Tem pessoas tóxicas, nós temos que nos livrar. Pessoas que quando chegam vão intoxicando a gente. Tem circunstâncias, memórias que são tóxicas, que a gente precisa lidar com isso. A gente precisa tratar com isso. Quantas pessoas aqui não dão um passo para frente e 2 para trás? Certo? E por que dá isso? Porque está intoxicado. Precisa desintoxicar. Para a gente poder prosseguir, para a gente continuar, nós precisamos de desintoxicação, tá? Não adianta nada se privar do pão abençoado que está sobre a mesa e não abrir mão do manjar do inferno que está no coração. Então tem muita gente que faz jejum, vai na igreja, é membro da igreja, pastor da igreja, decora a Bíblia, leu a Bíblia 50 vezes, certo? Dá o dízimo, dá a oferta, ajuda, toma a Santa Ceia, enfim, faz tudo. Mas aí pergunta, por que a minha vida continua desse jeito?
às vezes é porque eu não tirei aquilo que está dentro. Por fora eu estou uma beleza, mas por dentro ainda tem muita coisa para Deus fazer. Sabe, é mais fácil a gente lidar com as coisas aqui de fora do que a gente lidar com as coisas aqui dentro. É que nem em casa, né? É mais fácil colocar sujeira debaixo do tapete, dar uma maquiada, do que a gente fazer uma limpeza boa. Certo? A gente às vezes não se dispõe a fazer uma boa limpeza. Então, permita que a palavra de Deus entre no teu coração. Permita que a palavra de Deus desintoxique você. Mude a tua vida e a tua história para sempre. É possível, pastor? Tem tanta coisa na minha vida do passado, é possível? É possível. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu não estou falando que você consegue. Eu estou falando que é possível. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem agir na nossa vida, ele faz essa obra. E aquilo que você não consegue, que você diz, pastor, como que vou lidar com isso na minha vida? Coloca diante do Senhor, porque ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E você vai conseguir vencer isso em o nome de Jesus, tá? Desintoxique a tua vida. A outra lição que nós aprendemos é essa aqui. Tempo para retirar da vida aquilo que é excesso, tá? Por quê? Porque nós adoecemos por coisas tóxicas que a gente tem dentro da gente, por escolhas tóxicas, né? Situações, circunstâncias tóxicas que nós enfrentamos na vida. Mas nós adoecemos também por excessos. Nós vivemos numa sociedade de excessos. A gente tem muito mais do que a gente precisa, a maioria de nós, se olhar para dentro de casa, nós temos muito mais do que a gente precisa. Eu lembro, eu fui convidado faz um tempo, já faz bastante tempo, eu fui convidado para fazer a visita, fazer uma oração por um homem, ele estava doente, e eu fui orar por ele. E eu fiquei impressionado quando eu entrei na casa dele. A sala dele eram 3 ambientes, e eu fiquei impressionado, porque na sala dele, haviam umas 6 ou 7 mesas. Sabe, tinha umas 3 mesas de jantar, umas mesas grandes, umas cadeiras bonitas, vários ambientes assim dentro da casa dele. Parecia uma loja de móveis, muita coisa. E eu achei interessante, depois fazendo uma reflexão, porque eu fui na casa daquele homem orar, justamente porque ele estava muito deprimido, angustiado, porque os filhos não o visitavam. Porque fazia muito tempo que ele não conseguia ver os netos. Então, passando por todas as enfermidades que ele estava passando, ele ainda passava por um sentimento de solidão tremendo. Né? Excessos. Às vezes, eu não sei a história, não estou aqui julgando, estou aqui pensando. Às vezes a gente corre tanto atrás de coisas, e a gente vai se enchendo de tantas coisas, e a gente não presta atenção naquilo que é essencial. É mais ou menos aquela ideia de Marta e de Maria, né? Quando Jesus fala para Marta, 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 você está angustiada, ansiosa, preocupada com muitas coisas. Não é que você está fazendo algo ruim, mas é que às vezes você deixa o que é mais importante de lado, porque você continua buscando, mesmo não percebendo, né, ou já percebendo que você já tem o suficiente. Certo? Essa busca que a gente tem como geração, né, como sociedade, de que nada tá bom, certo? Aí no mesmo ano você tem lá, lança 3, 4 celular novo no mesmo ano. O carro, já lança o carro lá antes do meio de ano já está lançando o carro do ano seguinte e tal. E vai instigando as pessoas, como que colocando no teu coração, olha, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquele outro, você precisa daquele outro. E sabe o que a gente vai descobrir um pouquinho ali na frente? Que a nossa vida, ela não se torna uma vida boa, uma vida abundante, uma vida feliz, por aquilo que a gente precisa. Mas quando a gente começa a lidar bem com aquilo que a gente tem. Não é aquilo que você precisa que vai te fazer feliz. Mas é quando você começa a dar valor àquilo que você já tem. Ainda que você esteja avançando, correndo atrás de algo, querendo realizar o teu sonho, e é muito bom, a gente sempre tem um sonho, a gente sempre tem um norte. Mas melhor ainda, é quando a gente tem um norte, mas a gente é muito grato a Deus e a gente usufrui da vida que a gente tem hoje, do momento que a gente tem hoje. Você sabe que uma das coisas que estraga muito a nossa vida são os nossos excessos.
né? Os nossos excessos. Uma pessoa, ele passa dificuldade porque ele não tem o que comer. Mas ele passa dificuldade também se ele comer demais. Se ele comer sem nenhum equilíbrio. O excesso nos provoca também muito mal. Muitas vezes a nossa miséria não está na escassez das coisas aqui de fora, mas nos excessos que residem dentro de nós. Sabe, gente que faz tudo para todo mundo, gente que não para, certo? Não para, não reflete, não cuida da sua vida, não cuida da sua saúde, não cuida da sua família, sabe? Não vive com a sua família, vive para a família, mas não vive com a família. É muito importante você viver para a família, você lutar, trabalhar, ir atrás, ir em busca de trazer o melhor para a tua família. É muito importante você viver para a tua família, mas nada é melhor do que você viver com a sua família. É muito bom você viver para Deus, mas melhor ainda é você viver com Deus. Porque tem muita gente que está vivendo para Deus, mas não vive com Deus. Não experimenta Deus no seu dia. Está fazendo a obra, Deus, estou fazendo a obra, estou correndo atrás da obra, estou correndo atrás da obra. A obra se tornou o seu Deus. Porque você levanta e dorme pensando na obra. E você não usufrui. Lembra daquelas tardes que Deus ia lá no jardim para conversar com Adão e Eva? Para sentar no banco lá no meio da floresta e conversar? Passar horas ali conversando. Quanto tempo faz que você não tem um tempo como esse com Deus? Um tempo de conversar com Deus? Quanto tempo faz que você não tem um tempo com a sua família, de sentar com seus filhos, de poder estar juntos? Certo? Os excessos da vida, os excessos da existência, eles acabam roubando o melhor da nossa vida. Porque o melhor da nossa vida está na simplicidade. O melhor da nossa vida está naquilo que o dinheiro não compra, aquilo que não se conquista com força, mas aquilo que se encontra com o coração, tá bom? Então, aproveite a sua vida profundamente. E a terceira lição, essa sim, é uma lição que eu quero deixar para você nessa manhã, é esta daqui. Quando a gente vai fazer um detox, né, uma desintoxicação da nossa vida, quando a gente vai tornar a nossa vida saudável, né? Quando a gente busca um tratamento para que a nossa vida fique livre de tudo aquilo que nos adoece, tá? Porque é isso que a gente está fazendo aqui, nos livrarmos daquilo que nos adoece. É isso que Daniel estava fazendo. Ele estava se livrando daquilo que poderia adoecê-lo, dos excessos, né? Ele estava se livrando daquilo que era tóxico, tá? Era isso que Daniel estava fazendo. Aquelas comidas, aqueles manjares, eles eram dedicados aos ídolos. Ele disse: eu não quero me intoxicar com essas coisas. Eu quero buscar a presença de Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu aprendi uma frase uma vez que diz assim que o urso satisfeito, ele dorme. E sabe que uma das estratégias do inimigo é o conforto. Sabia? Uma das estratégias do inimigo é o conforto. Deixar você muito confortável. Deixa você muito confortável. Tá muito bom, tá muito tranquilo, tá muito gostoso. Sabe? O sofá é o grande inimigo da vida de uma pessoa. Sabe essa coisa de você sentar no sofá gostoso e ficar lá? Sabe? Não quero mais sair daqui. Aí pede uma pizza de 12 pedaços, tá sozinho. Pede uma pizza de 12 pedaços, senta no sofazão, gostoso, uma coca de 2 litros, né? E vai se intoxicando. Vai se intoxicando. Ali naquele momento parece que não aconteceu nada, mas lá na frente você vai vendo que você está prejudicando a tua saúde, que você está prejudicando o teu corpo. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado dos excessos e daquilo que nos intoxica, certo? O conforto, ele é complicado. Você tem que saber lidar muito com o conforto. O conforto precisa ter limites, certo? É lógico que tem momentos em que você tem que sentar no sofá, é lógico que tem momentos que você tem que comer a sua pizza, não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que se a gente achar que a vida é isso, nós nos complicamos. Se a gente for para esses excessos, a gente se complica. Excesso de conforto é complicado, tá? E o conforto, ele vai nos tirando da batalha, nos tirando da luta.
Dá uma descansada? Levanta e vamos lutar, vamos correr atrás, tá? Por isso que tem gente que tem o hábito de todo dia de manhã acordar e tomar um banho frio, né? Toma um banho frio, depois da caminha quente, toma um banho frio, que eu preciso dar um tratamento de choque aí na minha vida, porque a vida continua, e eu preciso levantar e correr atrás, tá? E essa lição, né, que é a terceira lição, que diz assim: o jejum é um tempo para você perceber as tuas ausências. É um tempo para a gente perceber as nossas ausências. Então, aquilo que eu preciso, aquilo que falta em mim, certo? Então, quando eu jejuo para perceber aquilo que falta em mim. E o que falta em mim não é necessariamente o que eu estou pedindo no jejum. Ah, Deus, eu quero ter um casamento melhor. O que eu tenho que ver é o seguinte: o que está acontecendo que está fazendo com que o meu casamento seja ruim? Entendeu? Porque tem gente que jejua assim, por exemplo, eu estou com um problema no casamento. Aí eu vou jejuar, estou jejuando para Deus resolver meu casamento. Eu estou jejuando para Deus melhorar meu casamento. Ah, porque eu estou com uma ausência. Qual que é a ausência? Ah, o meu casamento está ruim. Então eu estou com uma ausência de um bom casamento. Então por causa disso eu estou buscando a Deus. Certo? Não está certo. Na verdade, quando eu estou jejuando, eu tenho que me colocar diante de Deus e dizer: Deus, o que está faltando na minha vida para que o meu casamento seja melhor? Se o meu problema é com o meu filho, o que está faltando, Deus, na minha vida para que eu consiga me aproximar do meu filho? Para que o meu filho consiga se aproximar de mim? Para que a gente possa ter um relacionamento melhor? Se o meu problema é financeiro, eu tô jejuando porque está faltando dinheiro. Se eu jejuar só por causa disso, não vou chegar a lugar nenhum quase. Quando eu jejuo por uma situação como essa, eu tenho que jejuar e colocar minha vida diante de Deus, fazer uma reflexão e dizer: o que está faltando na minha vida e que está fazendo com que eu viva essa vida financeira tão complicada? O que está faltando na minha vida que está fazendo com que eu viva a minha vida profissional de uma forma tão complicada? É uma autoanálise, é um olhar para dentro. Porque às vezes a gente acha que o problema da nossa vida está aqui fora. E o problema da tua vida não está aí fora. O problema da tua vida está aí dentro. Dentro de você. E se você quiser resolver bem a tua vida, você precisa de um olhar para dentro. Então, se eu quero resolver a minha vida, eu preciso primeiro desintoxicar. O que eu estou fazendo que é tóxico? Com quem eu estou convivendo que é tóxico? Que está me intoxicando, que está me envenenando. Então, a primeira atitude é tirar o veneno. Tira o veneno da tua vida. Tá? Então, o que eu estou fazendo que é tóxico? O que eu estou fazendo que está me matando, que está me prejudicando? Que não é saudável, que não faz bem para a minha vida? Você quer saber a minha definição de pecado? Né? As pessoas perguntam às vezes: pastor, o que é pecado para o senhor? O que é pecado? Vou falar para você o que é pecado para mim. Pecado para mim é a negação da vida. Negação da vida. Se a pessoa falar: olha, explique pecado para mim em 3 palavras: negação da vida. Tudo aquilo que nega a vida. O inimigo veio para quê? Matar, roubar e destruir. O que é isso? Negar a vida. Jesus veio para quê? Para que você tenha a vida e vida em abundância. Então, ir para Jesus é sair do caminho do pecado. Certo? E Jesus é vida e vida em abundância. Então eu creio que o pecado é a negação da vida. Tudo aquilo que você faz que prejudica a tua vida, tudo aquilo que você faz que diminui o teu tempo, diminui a tua qualidade, diminui a qualidade da tua vida, é pecado. É pecado. Comer demais é pecado. Vícios é pecado. Por que é pecado? Porque faz mal para você, gente. Porque não é assim: ai, Deus falou que isso aqui é pecado porque ele não gosta disso. Ai, Deus falou que aquilo ali é pecado porque ele não gosta daquilo. Sabe, Deus não precisa disso não, gente. Deus ama você profundamente. E sabe o que Deus chama de pecado? Aquilo que te prejudica, aquilo que estraga a tua família, aquilo que estraga a tua vida. Sabe o que Deus chama de pecado? Aquilo que é tóxico, aquilo que é veneno,
aquilo que envenena a tua alma, aquilo que envenena o teu espírito, aquilo que envenena teu corpo, aquilo que envenena teus relacionamentos. É isso que Deus chama de pecado. Aquilo que estraga a sociedade, aquilo que deteriora a sociedade. Deus chama de veneno aquilo que é tóxico. Ah, pastor, o que Deus chama de veneno? Deus chama de veneno aquilo que é excesso. Deus chama de veneno aquilo que é excesso, aquilo que passou da conta. Aliás, uma das explicações bíblicas para pecado é errar o alvo, passar o alvo, ultrapassar o alvo. Excesso, foi além, foi mais do que devia ter ido, comeu mais do que devia ter comido, bebeu mais do que deveria ter bebido, fez mais do que deveria ter feito, isso é pecado. Falou mais do que deveria ter falado, isso é pecado. Você está entendendo, gente? Então, o que é pecado? Pecado é aquilo que é tóxico, tá? Pecado é aquilo que é excesso, porque para Deus, pecado é o que prejudica você. Pergunta assim, o que é pecado? Pecado é aquilo que faz mal para você e aquilo que faz mal para o teu próximo. É aquilo que faz mal para você e aquilo que faz mal para a tua família. Aquilo que destrói a tua vida e aquilo que destrói a vida da tua família. Aquilo que destrói a vida da sociedade. É isso que é pecado. É simplesmente isso. Certo? Às vezes as religiões ficam inventando as coisas. O que é pecado? É muito simples. Pecado é aquilo que te prejudica. Assim como um pai não aceita que o filho faça algo que lhe prejudique, assim como um pai não aceita que o filho faça algo que prejudique a sua família, ele não aceita, ele não quer que o filho faça. Porque aquilo ali, essas práticas são pecados para o pai. O pai diz, eu não quero que você faça, filho, isso aí é um pecado. Mas por que pecado, pai? É tão gostoso. É pecado, filho. É pecado porque isso faz mal para você. É pecado porque isso faz mal para a nossa família. É pecado porque isso vai trazer desgraça, isso vai trazer problema. Isso vai diminuir a qualidade da tua vida, vai diminuir o tempo da tua vida. Isso vai impedir você de chegar onde você poderia chegar. Então, o dia que alguém perguntar para você o que é pecado, você fala, pecado, filho. Pecado é a negação da vida. Pecado é toda vez que eu faço alguma coisa que não tem a ver com a vida. É que nem eu falei do conforto para vocês. O conforto é gostoso? É. No tempo certo, na hora certa, do modo certo. Mas chega um determinado momento que o conforto passa a ser pecado. Quando ele começa a prejudicar a minha vida de caminhar, a minha vida de progredir. Certo? Então, coisa boa é pecado comer arroz e feijão? Não. Mas comer em excesso é pecado? É pecado. Por quê? Porque faz mal para você. Então, coloca isso na tua cabeça, não tem nada a ver com religião. Pecado, a palavra pecado não tem a ver com religião. A palavra pecado tem a ver com aquilo que a gente faz com a nossa vida. De mal, aquilo que a gente faz que prejudica a nossa vida e que prejudica a vida do nosso próximo. Tá? Então, pecado é aquilo que é tóxico, sabe? Relacionamentos tóxicos, atitudes tóxicas, comportamentos tóxicos, hábitos tóxicos. Essas coisas que vão minando a nossa vida, estragando a nossa vida. Isso é pecado. O que é pecado, pastor? Pecado são os excessos. Aquilo que você faz em excesso, aquilo que você faz fora de hora. Tudo tem o seu tempo determinado. Por que Deus chama de pecado essa coisa que eu estou fazendo? Porque às vezes você está fazendo fora de hora. Na hora errada, com a pessoa errada, da maneira errada. Do jeito errado. Pelos motivos errados. Você está entendendo? E pecado também tem a ver com as nossas ausências. Aquilo que a gente não faz que deveria fazer. Sabe? Aquilo que a gente não faz. Sabe quando a gente se abstém, quando a gente fica procrastinando? É pecado. Quando a gente não toma as decisões que precisa tomar, é pecado. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. É pecado. É pecado. Nós não pecamos só por aquilo que a gente faz e não devia ter feito. Nós pecamos por aquilo que a gente não faz e deveria ter feito também. Entendeu? Você está entendendo, gente? Então, nós pecamos pelas ausências. Então, o que acontece? Às vezes, o teu casamento está indo à ruína. Você vai entender o que eu estou falando. Às vezes, o teu casamento está indo à ruína, não é porque você fez alguma coisa errada, mas porque você está deixando de fazer o que é certo. Pegou aí? Pegou a senha? Às vezes, tua vida profissional está ladeira abaixo, não é porque você é uma pessoa má e está fazendo errado no teu trabalho, mas é porque você não está fazendo algumas coisas. Às vezes tua vida financeira, ela está um caos,
Não é porque você está fazendo alguma coisa errada, mas é porque você não está fazendo aquilo que é certo. Você está me entendendo, gente? Está me entendendo? É essas coisas que Deus chama de pecado. Aquilo que prejudica a tua vida, aquilo que prejudica a tua família, aquilo que prejudica as pessoas que estão ao teu lado, aquilo que prejudica o teu próximo. Quando temos a coragem de esvaziar a vida do que é tóxico e nos livrarmos dos excessos, conseguimos perceber e buscar o que realmente necessitamos. Gente, eu preciso que você entenda o que eu estou te falando. Presta atenção, gente. Olha, totalmente atento aqui. Totalmente atento aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Vou pegar o relacionamento meu com a minha esposa. Por exemplo, vou fazer um exemplo, tá? Não é um fato, é um exemplo. Vamos imaginar que o meu casamento com a minha esposa esteja por um fio. Nós não nos respeitamos mais, nós brigamos o tempo todo, nós estamos cada um vivendo uma vida, morando dentro da mesma casa como casal, mas nem amigo nós somos, nem conhecido nós somos desconhecidos dentro da própria casa. Vamos imaginar que o meu casamento está assim, nós estamos vivendo desse jeito. E nós estamos vivendo assim, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. É esse terceiro ponto, o 30. Nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Presta atenção, gente, você vai entender muita coisa da tua vida agora. Por que eu e a minha esposa, que nos casamos, que nos amávamos tanto e nos amamos, mas o amor está escondido em algum lugar, está apagado? Por que a gente está vivendo desse jeito? Por que aquilo que era para ser o céu se transformou no inferno? Por que aquelas boas intenções, aquele desejo profundo de um ajudar o outro, de vencer junto, sucumbiu? E agora está a raiva, o ódio, o rancor, a amargura, está aqui vivendo entre nós. Por que a gente está vivendo essa guerra? Por que nós transformamos nosso relacionamento num campo de guerra? Deixa eu explicar. Porque nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. E aí, olha só, presta atenção. Quando nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, o que acontece? A gente começa a se intoxicar. A gente começa a conversar com pessoas que nos intoxicam. É isso mesmo, ela não te dá valor mesmo, ela nunca te deu valor, não sei o que, ela vai intoxicando. Relacionamentos que intoxicam, vamos sair, vamos fazer tal coisa, deixa isso pra lá, larga essa mulher, larga esse casamento, larga essa família, vamos pra lá, você é novo ainda, você tem a vida intoxicando. Certo? Ou às vezes a gente vai se intoxicando, a gente vai para uma bebida, a gente vai para o cigarro, a gente vai para coisas tóxicas. Começamos a nos encher de coisas tóxicas. Atitudes, relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, nosso relacionamento está em choque, e aí a gente começa a se intoxicar. E também a gente começa com excessos. Aí eu não saio do trabalho, fico no trabalho o tempo todo para fugir de casa. Aí eu saio de casa, vou para o bar, chego 9, 10 horas da noite em casa, ou vou para outro lugar, ou vou até para a igreja. Tem muita gente que vai para a igreja porque está fugindo de casa, não sai da igreja. Você pergunta, por que você vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Por que você fica só na igreja? Ai, tem culto todo dia, tem reunião todo dia, eu amo ir na igreja. Na verdade, às vezes não é isso, não. Às vezes é porque está fugindo de casa. Às vezes está fugindo de casa. Excessos, sabe? Quando eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo com a minha esposa, quando eu não estou agindo com ela como eu deveria estar agindo, quando eu não estou tratando a minha esposa como eu deveria estar tratando, eu começo a me intoxicar para suportar a minha dor. Eu começo a me intoxicar para que eu consiga sobreviver. É isso que as pessoas fazem. Por que as pessoas estão se intoxicando? Por que a gente corre para os vícios? Por causa das nossas ausências. Por que uma pessoa corre para o vício? Por causa das suas ausências. Por causa das faltas que ela tem dentro dela. Por que o camarada corre para sexo desenfreado? Por que ele corre para prostituição, para promiscuidade? Por que ele corre para os vícios, para as bebidas? Por que ele corre para o cigarro, para as drogas? Por que a pessoa vai? São ausências. Ausências. Ausências que a gente tem na nossa vida. Faltas que a gente tem dentro da vida da gente. E essas faltas que a gente tem, a gente muitas vezes não sabe lidar, não sabe o que é, não sabe como agir.
Ou muitas vezes a gente sabe, mas a gente não quer, não tem força. Na verdade, qual que é a solução para a minha vida? Eu estou casado. Vamos voltar no exemplo. Eu estou casado com a minha esposa aqui. Nós temos 2 filhos. Nosso casamento está por um fio. Estamos passando dificuldade. Qual que é a solução para nós? É a separação? Não, não é. Pode ser até um caminho que cada um escolha. Mas é a separação? Não. É encontrar o que está faltando e suprir. É começar a fazer as mudanças na minha vida. É isso que a palavra de Deus faz na vida da gente. A palavra de Deus vai transformando a nossa vida. E aí as nossas atitudes, a gente vai colocando aquilo que está faltando. E à medida que você vai colocando aquilo que está faltando, eu começo a me aproximar dela, ela começa a se aproximar de mim novamente. E a gente começa a descobrir que, na verdade, o amor não acabou. Ele apenas apagou. Ele apenas apagou. Mas ele continua aqui. E aí o Espírito Santo vem nos ajudando e a gente vai acendendo o amor. E a gente vai acendendo o amor. E eu posso ter um relacionamento com a minha esposa melhor do que eu tive em qualquer outro momento. Eu posso ter um relacionamento ainda melhor. Mas para que isso aconteça, eu preciso colocar aquilo que precisa ser colocado. Aquilo que está ausente. Os elementos que estão ausentes para que o meu casamento seja uma bênção. Não preciso trocar de mulher. Eu preciso trocar de atitudes. Eu preciso acrescentar as atitudes que eu, como marido, tenho que ter em direção a ela. Porque toda ação tem uma reação. Quando eu trato ela mal, ela me trata mal. Mas quando eu trato ela bem, ela começa a me tratar bem. Isso pode levar um tempo? Pode. É fácil? Não é. É muito difícil. Por isso que as pessoas não fazem. Resolver a vida da gente não é uma coisa assim, meu Deus, é um mistério. Resolver a vida da gente é fácil. Por que as pessoas não resolvem a vida? Porque é difícil você tomar uma posição de resolver. É fácil e é difícil. É fácil porque está diante de nós. Basta algumas atitudes. E 99% das atitudes nós já sabemos quais são. Então é fácil resolver a tua vida? Nesse sentido é. Porque você já sabe o que você precisa fazer. É fácil resolver teu casamento? É. Porque em certo sentido você já sabe o que você precisa fazer. Mas é difícil resolver o teu casamento? Resolver a tua vida? É. Porque é difícil colocar essas coisas em prática. É difícil se manter firme. Porque na primeira vez que você vai, mas ela não me correspondeu. Mas já faz 2, 3 dias que eu estou lutando e ela não me corresponde. Quantos anos você levou estragando teu casamento? E agora você quer consertar ele em 3 dias? Se você levou 20 anos estragando teu casamento, se em 2 anos você conseguir consertar, levante a mão para o céu, que nem diz o padre Marcelo, né? Erga as mãos para o céu e dê glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Se você conseguiu restaurar em tão pouco tempo. Você está entendendo, gente? É possível mudar a tua vida? É. Mas a gente precisa suprir as ausências. Porque quando você, presta atenção, quando você toma a posição de suprir as ausências, de colocar os elementos que estão precisando aí ser colocados na tua vida, para que a tua vida melhore, quando você começa a fazer isso, aí você começa a desintoxicar. Porque aí você não precisa de ansiolíticos, você não precisa de coisas que vão te agitar ou que vão te deixar tranquilo, certo? Você não precisa dessas coisas, você não precisa de droga. Quando você está bem, você não precisa de droga. A pessoa só procura droga porque está faltando alguma coisa na vida dela. Os vícios, eles revelam as ausências que a gente tem. Só que as ausências que a gente tem, elas não serão supridas de fora para cá, elas vão ser supridas a partir de dentro da gente, das decisões, das posições que a gente toma todo dia. A partir do momento que você tomou a decisão, de que você irá reconstruir tua vida, de que você vai reconstruir teu casamento, a partir do momento que você começa a restabelecer a ordem na tua vida, pode ter certeza que aí você vai usando menos drogas. Você vai usando menos ilusão, porque toda droga é uma espécie de ilusão. Você começa a se desintoxicar porque você não precisa daquilo. Se eu tenho a minha esposa que eu amo, se eu tenho a casa que eu amo, para que eu vou buscar fora? Para que eu vou buscar fora?
Eu não conheci ninguém que buscou lá fora e depois disse, nossa, que delícia, que gostou. Todo mundo diz, olha, foi só um momento. Foi só um momento. E saiu muito caro. Muito mais caro do que a gente estava disposto a pagar. Quanto melhor a nossa vida está, menos droga, menos ilusão nós precisamos. Quanto mais nós deixamos Deus trabalhar o nosso coração, quanto mais atitudes nós temos, menos bobagens nós podemos colocar na nossa vida. E menos excessos também. Certo? A pessoa que está bem, que tem prazer em estar com a sua esposa, a esposa estar com o seu marido, nós não precisamos assim de tanto, de tudo. Queremos realizar nossos sonhos? Queremos. Queremos viajar junto? Queremos. Queremos ter a nossa casa? Queremos. Queremos melhorar a nossa casa? Queremos. Queremos trocar o nosso carro? Queremos. Mas a gente não joga fora o melhor da nossa vida por conta dessas coisas. A gente não vive de excessos. Toda pessoa que vive de excesso é porque ela está com ausência de alguma coisa. O excesso de trabalho mostra ausência em alguma outra área da vida. Sabe? As pessoas que ficam na academia direto, o excesso de cuidado. Uma coisa é você cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, cuidar até mesmo da tua aparência. Isso é saudável. Porque uma pessoa que não cuida, mostra que está doente. Mas uma pessoa que cuida demais também mostra que está doente. Sabe aquela pessoa que é doente por essas coisas? Isso mostra as tuas ausências. Mostra que alguma coisa precisa ser feita no teu coração e na tua alma. E você precisa deixar Deus fazer isso. Colocar a tua vida e o teu coração diante de Deus. Eu quero terminar, gente. Eu sei que esse é um assunto gostoso de conversar. E a gente ficaria aqui horas conversando. E a gente vai conversar muito ainda, todas as manhãs aí. Nós vamos voltar muitas vezes para esse tipo de assunto. Mas eu quero dizer para você aqui, gente, ó, presta atenção. Imagina que você está fazendo um bolo. Imagina que você está fazendo um bolo. E aí você percebe que o bolo ele não ficou do jeito que eu estou fazendo, batendo o bolo, deixei lá para crescer, mas ele não ficou. Aí eu começo a querer colocar coisas para, coisas ali que não tem a ver com o bolo, começo a querer colocar essas coisas ali. Ou eu começo a colocar mais açúcar, mais sal, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, e o bolo vai virando um monstro. Não seria melhor eu olhar para a receita e ver aonde foi que faltou alguma coisa? Aonde foi que eu coloquei algo a mais? Aonde foi que eu coloquei algo a menos? Aonde foi que eu coloquei algo que eu não deveria ter colocado? Sabe, a gente vai ganhar tempo se a gente voltar o nosso coração para a receita. É a mesma coisa que eu digo para você. Volte o teu coração para a palavra de Deus. Volte o teu coração para aquilo que Deus está te ensinando. Para aquilo que Deus está ministrando o teu coração. Comece a voltar o teu coração para isso. Comece a praticar, certo? Não é só eu saber que existe uma receita e eu ter a receita da minha mesa. Eu preciso fazer o que está na receita. Eu não vou colocar a quantidade de sal que eu quero. Eu vou olhar na receita e ver, olha, para fazer esse bolo, para ele ficar bem gostoso, para ele ficar perfeito, eu preciso colocar tanto de sal. Ah, é uma colher de sopa de sal. Então eu vou colocar uma colher de sopa de sal. Eu preciso cumprir a receita. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma receita extraordinária para você viver uma vida extraordinária. Mas ela precisa ser praticada. Ela precisa ser vivida. Eu quero terminar a minha fala nesta manhã, que eu já passei do horário, mas eu quero terminar a minha fala agora dizendo para você o seguinte. Gente, olha aqui para mim. Quero dizer para você o seguinte. Deus quer curar a tua vida. Deus quer te desintoxicar. Deus quer restaurar a tua saúde espiritual, emocional e física. Deus quer trazer equilíbrio para a tua vida. Mas para que isto aconteça, é necessário que você se disponha. Jejum é tempo de detox. É tempo de equilíbrio para a nossa vida. A gente vai estar falando sobre isso amanhã, sobre equilíbrio. Jejum é tempo de equilíbrio, de equilibrar as coisas da nossa vida. De equilibrar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. Colocar tudo em acordo com a vontade de Deus. Agora deixa eu te dizer, para que isso seja feito, eu preciso parar com aquilo que me intoxica.
Parar de andar com pessoas que me intoxicam. Parar de assistir coisas que me intoxicam. Parar de fazer coisas, de praticar coisas que me intoxicam. Sabe essas coisas tóxicas que estão dentro de mim? Eu preciso tirar. Porque senão eu vou morrer cedo. Senão eu vou viver uma vida muito limitada. Senão eu vou viver uma vida muito aquém. Senão eu vou sofrer muito mais. Eu preciso tirar aquilo que me intoxica. Eu preciso tirar da minha vida os excessos. Eu preciso equalizar a minha vida. Equilibrar a minha vida. Tirar da minha vida aquilo que é excesso. O que você faz na sua vida que está sendo em excesso? Porque todo excesso, ele é também um elemento que adoece. Todo excesso adoece. Porque se está demais aqui, em algum outro lugar está de menos. Você está entendendo? E também, eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está faltando. O que está faltando na minha vida? O que está faltando na minha vida que está me levando para o bar? O que está faltando na minha vida que está me afastando da minha família? O que está faltando na minha vida que está me afastando da minha esposa? O que está faltando na minha vida que está me afastando dos meus filhos? O que está faltando na minha vida que está me afastando de uma vida profissional bem-sucedida? O que está faltando na minha vida que está me afastando de uma vida financeira equilibrada e saudável? O que está faltando na minha vida que está estragando meu relacionamento com Deus? O que está faltando na minha vida que está me impedindo de ser uma pessoa feliz? Às vezes, tirando o tóxico e tirando os excessos, eu consigo ver o que está faltando. Porque sabe o que a gente faz? A gente foi enchendo, né? Estava faltando, então eu fui colocando os excessos, sabe? Fui colocando os excessos para preencher os espaços vazios da minha alma. Eu vou colocando os excessos. Eu vou colocando coisas tóxicas para preencher o vazio. Mas à medida que eu vou tirando o tóxico, à medida que eu vou tirando os excessos, aí vai aparecendo quais são os buracos da minha alma que precisam ser preenchidos. Mas não serem preenchidos com qualquer coisa. Serem preenchidos com aquilo que eles precisam ser preenchidos. Deus abençoe a tua vida. Tempo de jejum é tempo de detox. Para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Obrigado, Deus, por esta manhã. Abençoe cada um que está aqui. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre nós. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, por este privilégio santo que o Senhor nos deu. Tempo precioso que estamos juntos aqui, Pai. Te agradeço. Te louvo, Pai, em nome de Jesus, por tua graça, por teu poder e por teu amor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso dia. Nós queremos entregar este nosso 10º dia, consagrar o nosso jejum ao Senhor. Abençoe, Deus, o nosso caminho. Abençoe os nossos passos. Nos dá, Senhor Deus, um caminho vitorioso, triunfante e próspero. Derrama o teu Espírito Santo e a tua graça. Abençoe este nosso dia, Pai. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, em nome de Jesus. Colocamos todos os pedidos de oração que foram feitos nesta manhã, colocamos todos eles no teu altar, na tua presença. Abençoe cada pessoa, abençoe cada família. Abençoe, Deus, o dia de cada um. Eu peço a Ti e te agradeço desde já pela ação do Teu Espírito neste lugar e pelo Teu mover em nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família e na tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.